Você sabia que a Igreja Católica nos ensina que há 4 maneiras de entender e identificar o que chamamos de heresias e seitas? São os caminhos da adição, subtração, divisão e multiplicação, que mostram como certos desvios podem nos afastar dos ensinamentos de Jesus. Mas antes de mergulharmos nesses caminhos, vamos entender o que realmente significa heresia e seita. Conceitos de heresia e seita. Primeiro, vamos ao que é uma heresia. No ensinamento católico, uma heresia é quando alguém, mesmo afirmando ser cristão, nega uma verdade essencial da fé. Por exemplo, acreditar em Jesus, mas rejeitar a ressurreição ou a revelação dele. Heresia é quando uma doutrina básica é modificada ou rejeitada, colocando em risco a essência da fé que foi ensinada pelos apóstolos. Agora, uma seita é diferente. Enquanto uma heresia envolve desviar-se de um ponto-chave da fé, uma seita é um grupo que se separa da igreja seguindo seus próprios ensinamentos, muitas vezes centrados em líderes carismáticos ou doutrinas particulares. Seitas surgem quando alguém acredita que possa ensinar a fé fora da Igreja Católica, criando uma comunidade fechada, com novos ensinamentos ou práticas que não condizem com o Evangelho. Agora que entendemos os conceitos, vamos discorrer sobre os 4 caminhos que levam às heresias e às seitas. O primeiro deles é o caminho da adição. A adição acontece quando algo é somado, acrescentado, inadvertidamente, aos ensinamentos que Jesus e os apóstolos deixaram. É como se alguém inventasse novas doutrinas ou práticas e as apresentassem como essenciais, mas que não estão na Bíblia ou nos ensinamentos católicos. Muitas vezes, heresias começam adicionando ideias que mudam a essência do que a Igreja ensina. São as novas revelações ou os novos profetas que distorcem o Evangelho. O segundo caminho é o da subtração. Nesse caso, ao invés de somar, certas seitas ou heresias escolhem ignorar ou retirar partes importantes da fé. A Igreja Católica ensina a verdade completa sobre a Trindade, a presença de Jesus na Eucaristia, a santidade de Maria e dos santos. Mas, quando partes essenciais como essas são negadas ou ignoradas, a fé deixa de ser completa e verdadeira, gerando um resultado de incompletude e de distorção da fé. O terceiro caminho é o da divisão. Muitas heresias e seitas surgem quando alguém separa, divide, uma parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Isso acontece quando alguém ou um grupo decide que é possível viver a fé católica, mas longe dos ensinamentos da Igreja, como se cada um pudesse escolher em que acreditar. Quando Jesus fundou a Igreja, ele quis que ela fosse una, com um só corpo e um só espírito. Esse caminho é muito perigoso, pois enfraquece a unidade da Igreja e nos afasta da fé verdadeira. Por último, há o caminho da multiplicação. Multiplicação aqui significa quando práticas ou ideias se espalham fora do controle, criando confusão. Como ervas daninhas em um jardim, certas seitas e heresias se multiplicam rapidamente, especialmente oferecendo atalhos ou novas verdades. Mas, como a Igreja nos ensina, a fé verdadeira é como uma semente que cresce aos poucos e com firmeza. E este ensinamento da Igreja traz uma ideia totalmente oposta àquela difundida pelo caminho da multiplicação, cuja principal consequência para quem o adere ou o segue é a de andar por um caminho distorcido da fé. Esses 4 caminhos, adição, subtração, divisão e multiplicação, mostram como a Igreja Católica identifica e explica os perigos das heresias e seitas. A verdadeira fé é uma só. É completa e unida nos ensinamentos que Jesus nos deixou e a Igreja preservou. Quer viver uma fé autêntica e sólida?
Esteja sempre atento ao que a Igreja ensina e proteja sua fé contra os desvios que tentam te desviar de Deus. Espero que tenha ajudado a entender um pouco mais sobre os caminhos das heresias e seitas. Curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos que ajudem a fortalecer sua fé. Até a próxima!